Então, aqui a gente viu o modelo do Verlice da classe LaTeX do ITA, né? Então, a gente viu toda a parte de criação dos elementos pré-textuais, toda como é que faz a estrutura de capítulos, né? Toda a parte de inserção de figuras e de tabelas, né? A gente também já viu, né? Então, a gente viu também como é feita a configuração da classe do LaTeX, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, né? Se é uma dissertação de mestrado, se é um TG da graduação, se é uma dissertação de doutorado, se é em inglês, se é em português, né? Para quem for fazer em inglês, eu já dei a dica, é melhor fazer... Bom, eu acho que é melhor fazer no LaTeX em qualquer ambiente, tá? Você não se preocupa com a questão de formatação. Mas para quem for fazer em inglês, eu sugiro fazer no LaTeX, porque a classe do ITA que está no manual em .doc, ela não está traduzida para inglês. Então, a gente tem que traduzir na mão, isso gera algum ponto de confusão, né? Porque você tem que ajeitar todos os detalhezinhos do template, isso dá um baita de um trabalho, né? Então, isso aí acaba tendo todo esse ponto aí de configuração, o que dá mais trabalho, além do trabalho de você fazer a própria escrita mesmo do conteúdo, né? Então, oficialmente, na tua dissertação, o que deveria dar mais trabalho é o conteúdo, não é formato. Mas, às vezes, o formato segura muita gente, tá? Porque o pessoal fica tentando ajeitar coisas no Word. O Word existe comportamento próprio, eu não gosto, tá? Bom, depois que eu descobri o LaTeX, eu me arrependo de não ter feito a minha dissertação de mestrado, de repente ter feito no Word ela. Bom, então a gente viu isso, ficou faltando a gente começar a parte das referências bibliográficas, tá? Então é isso que a gente vai focar hoje, porque na verdade hoje a aula ela não chega a ser nem só de LaTeX, ela acaba sendo também uma aula de gestão das referências bibliográficas, tá? Por quê? Porque eu vou mostrar duas ferramentas, né, que fazem esse tipo de gestão. Existem muitas outras, tá? Existem muitas outras ferramentas, mas eu vou mostrar algumas, né, que eu uso mais frequentemente, que são ferramentas free, né, e que nos ajudam. Uma delas, que é o Mendeley, ele inclusive pode usar você na geração de referências usando o Word, tá? Ele também tem essa possibilidade de fazer isso por lá. Bom, quando a gente vai aqui no tese.tex, que é o arquivo principal que direciona toda a construção do documento, a gente chega aqui no referências bibliográficas, tá? E ele tem aqui um comando, né, de como colocar as referências, né, no Word, bem aqui no meio, né? Então, ele tem um comandinho aqui, né, que prevê esse tipo de coisa, tá? E ele aponta nesse /bibliography para referências, que é uma pasta que está aqui na nossa estrutura, e dentro de referências, um arquivo chamado referências, que na verdade é um arquivo .bib, tá? Que é uma extensão de referências, tá? Para como a gente coloca as referências. Essa extensão de .bib, tá? Ela lembra muito, para quem já mexeu com isso, de uma estrutura colocada em XML, tá? Onde eu vou ter, praticamente em cada um desses registros, uma quantidade de campos, né, que eu preciso preencher, que vai
fazer com que depois, na hora que eu compile o meu documento, né, ele gere a informação de referências a partir desses campos, né? Então, os campos têm autor, título, né? E depende muito da natureza da publicação que está sendo colocada. Por quê? Quando a gente vai para referência, seguindo a BNT, a gente tem estilos de referência diferenciados para cada tipo de publicação. Então, a gente tem um tipo de referência para artigo de congresso, um tipo de referência para artigo de periódico, que é uma revista, um tipo de referência para um livro, um tipo de referência para um endereço eletrônico, um tipo de referência para um manual, para um standard, né? Então, tem várias naturezas de publicação que você pode colocar. Então, nesse manual, a primeira coisa que vocês têm que notar é que é o seguinte: ele tem sempre cada estrutura dessas começando com um arroba alguma coisa, tá? O arroba in proceedings, tá? Proceedings normalmente é uma publicação de evento. Então, por exemplo, um congresso que tem artigos, ele normalmente tem um proceedings, que é o conjunto de artigos que foram colocados, né, naquele evento em um determinado ano. Então, por exemplo, aqui nesse que está aqui na tela, como exemplo, a gente tem um in proceedings. Se você for ver lá, organization, está lá, Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, que foi o evento em que ele foi feito. Tá? Tem o ano, tem a localidade, tem um monte de coisa. Aí você vai olhar para mim, vai olhar para mim e falar assim, professor, mas aqui tem muita informação, como é que eu consigo preencher todos esses campos bem bonitinhos? E aí que vai começar a vir as dicas que eu já vou dar daqui a pouquinho, tá? Mas antes eu vou só esquentar um pouco mais essa parte das referências. Então, reparem que logo depois desse arroba in proceedings, que é o comando em azul, que é como se fosse uma palavra reservada na linguagem do LaTeX, eu tenho um conjunto aqui de caracteres que é logo depois da abertura de chaves. Lembra que arroba in proceedings, ele abre chaves e ele só fecha aqui. Depois ele abre chaves para cada campo. Esse texto que está aqui, né, essa cadeia de caracteres que está aqui, é o chamado alias. O que é o alias? É o vínculo que você vai colocar no texto para que essa referência seja chamada e incluída na lista de referências. E isso é um negócio bem interessante. Por quê? Aqui a gente tem o in proceedings, cujo vínculo, o alias, é Aristides 1994. Se lá em algum arquivo de capítulo eu fizer uma citação, e a gente falou de citação na semana passada, tá? Se Aristides 1994 estiver na lista, ele vai imprimir no PDF. Se ele não estiver na lista, ele não vai imprimir. O que é diferente no Word, por exemplo. No Word, mesmo que você use referenciamento automático, se você bota uma referência que você depois deleta o parágrafo onde ela está, ela vai continuar aparecendo lá. O LaTeX não. Você pode ter 50 mil referências. Se você só referenciou uma, a lista só vai aparecer uma. Se eu, ao invés de Aristides 1994, botar Aristides 1993 no meu texto, ele não vai achar, porque não tem um Aristides 1993. Ele vai botar um ponto de interrogação na compilação do LaTeX, entre lá no meio do texto, e aí vai ficar fácil de você identificar onde que uma referência está quebrada. Ou seja, ela não está vinculando o que está no texto com o que está na lista de referências. Tá?
Então, vamos fazer rapidinho aqui o exercício só das referências de novo. A gente vem aqui num capítulo qualquer, lembrando que o texto sempre aparece aqui nos pontos text da vida, né? Aliás, eu vou fazer do capítulo 2, que acho que a gente já tinha feito alguma coisa nele lá. Então, aqui, eu estou com... Vamos fazer aqui uma criação de um parágrafo, onde eu vou botar segundo barra site, que é para seguir. Lá era Aristides, 1994. Tá? Se eu compilar isso daqui, lá no meu capítulo 2, vou aumentar aqui para a gente ver. Deixa eu ir para o ponto em que ele está. Ele faz aqui, segundo Aristides Medeiros, 1995. Estou dando aula. Ele apareceu desse jeito aqui. Espera aí, pessoal, vou só assinar um documento aqui. Bom, então, tá vendo aqui, ele colocou a referência bonitinha, porque ela existe lá na lista de referências. Só que essa referência está feita errada. Por que ela está feita errada? Eu expliquei na semana passada. Quando eu quero citar nominalmente o autor como parte da frase, ou seja, segundo fulano de tal, eu não vou usar barra site, porque barra site eu uso para citação indireta. Eu vou usar o site online, que é o site na linha. E aí sim ele vai fazer a formatação de maneira adequada para referenciar bonitinho o nosso autor. Então, tá vendo aqui, ó, segundo Aristides e Medeiros. Aí, se eu clicar aqui, ele vai lá para Aristides e Medeiros. Ele passou a entrar na lista. Tá? Bom, pode falar, Milton. Professor, só uma observação, não sei se pode acontecer com outras pessoas também. Quando eu estava utilizando o Overleaf, o site online ele não estava completando automaticamente. Eu Não teria que escrever completa. na mão. O site ele até completa, você consegue botar. Agora o online você tem que escrever na mão mesmo. Isso, não completa. Isso porque o barra site online é uma redefinição na classe do ITA, tá? Porque no geral não tem o barra site online, tá? Você pegar outros templates, não vai ter site online. Site online foi um comando escrito na classe do ITA. Então, por ser um comando próprio da classe, ele não faz o autocompletar. Por isso que você tem que ter o alias bonitinho, tá? Para você fazer ele direitinho, tá? Bom, se por acaso eu botar aqui um 1993 que não existe, ele vai ficar com essa cara aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ir lá. Segundo, aí ele vai ficar com duas interrogações, porque ele não achou isso. E isso é fácil de vocês olharem antes de vocês entregarem uma tese ou uma dissertação para a banca, tá? Você pode procurar no PDF pela ocorrência de dois pontos de interrogação, porque não é normal acontecer dois pontos de interrogação, porque a língua portuguesa não prevê isso, né? Para vocês verem se não tem nenhuma referência quebrada no documento de vocês, porque soa um pouco de desleixo quando passa esse tipo de coisa, porque a impressão que você está dando para a banca é que nem você leu o que você escreveu, né? E aí você quer que uma banca leia algo que você nem se deu o trabalho de revisar. Então, isso é uma dica aí que fica para vocês, tá? E claro que se eu esqueci de uma vez, assim, não é um problema, assim, não chega a ser o fim do mundo. Mas o mais perfeito possível, né? Você de cuidado, a banca vai ver que você teve um cuidado de preparo com aquele texto, tá?
e vai te avaliar com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque você viu que você entregou um texto ali com uma qualidade de escrita, né? Bom, então essa parte da citação a gente já tinha falado e tudo mais. Agora, pessoal, a gente vai voltar para o de referências, por quê? A gente tem alguns meios de se fazer isso daqui, tá? Primeiro meio, e vocês vão fazer isso no mapeamento sistemático já, tá? Quando vocês vão nas bases de consulta, tá? E aí eu vou interromper o compartilhamento, tá? E vou abrir, por exemplo, uma base de consulta aqui qualquer e vou compartilhar com vocês. Deixa eu só abrir aqui uma base qualquer. Vamos abrir o i3 Explorer. Deixa eu compartilhar aqui a aba com vocês. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a base do i3 Explorer. Tá? Vamos fazer uma consulta aqui de algum artigo qualquer. Tá? Vou pegar um meu, porque aí mostra que uma pessoa buscou ele mais vezes, né? Eu estou aqui, eu botei como Johnny Cardoso, mas eu vou botar como Johnny Marques, porque eu tenho mais com o segundo sobrenome. Pronto. Se eu pegar um trabalho qualquer que eu já escrevi ao longo da minha vida, que estejam publicados lá no I3E, vamos pegar esse aqui, por exemplo. Né? Esse aqui é até curioso, porque a Lilian é nossa aluna de doutorado, ela foi minha aluna de mestrado também. Então, ela está aqui. Nas bases que você for usar, se você quiser usar a citação dela na sua tese, em geral, a maioria das bases, ela tem um botãozinho ou alguma indicação de como você cita um determinado artigo. Então, se você for lá do I3E, por exemplo, eu não vou fazer todas aqui, mas eu vou mostrar algumas. Se você vier aqui no Cite This e clicar em BibTeX, tá vendo que ele tem vários formatos. BibTeX é o formato de bibliografia do LaTeX. Ele já tem aqui uma estruturinha completa para você copiar e colar lá, ou você baixar, inclusive, como um arquivo .bib. Eu normalmente prefiro copiar isso daqui e colar. Por quê? Porque se eu baixar um .bib, para cada artigo, depois eu vou ter que criar um só para poder jogar lá no Overleaf tudo lá naquele referências.bib, né? Se eu fizer a cópia disso aqui e ir lá no meu Overleaf, eu vou lá no Overleaf de novo. Se eu ir lá, indo aqui, eu posso ir em qualquer lugar, não precisa estar em ordem alfabética, ele já vai fazer isso depois automaticamente. Ele está aqui bonitinho, colocado. Outra coisa também importante que eu não comentei com vocês. Reparem que esse carinha aqui, ele não é em proceedings, ele é um @article. @article é o comando do BibTeX para trabalhos publicados em periódicos, revistas. Então, ele aparece aqui um campo journal. Então, não confundir com os proceedings, que são trabalhos de eventos, né? Então, não confunda isso com... Eu já vi várias vezes o pessoal chamando tudo de article, tanto evento quanto periódico. Aí bate lá na biblioteca, quando você vai entregar o volume final, dá confusão, porque a biblioteca vai olhar a formatação das fontes, das referências direitinho, tá? Bom, eles já botam eles aqui automatizado, tá? Você pode redefinir ou ficar com esse número na cabeça, né? Ou botar alguma coisa que lembre mais aquele paper, né? Vou botar aqui o que eu sempre uso, que é o sobrenome do autor principal e o ano em que ele foi publicado.
Então, redefiniu eles aqui, mas eu podia usar aquele mesmo. Se eu quiser referenciá-lo, eu vou vir aqui, né? Vou botar aqui uma outra referência, /site Marques 2021. Quando eu compilar, como ele já está lá, né? Ele vai aparecer. Como eu botei /site, ele botou desse jeito, ele não botou em linha, tá? Essa é a citação indireta. Lembrando que, e várias pessoas erraram isso lá na atividade 1, porque eu já dei uma olhada e eu comentei isso na aula, tá? Quando a gente tem mais de 2 autores, a gente só bota o primeiro nome, o sobrenome do primeiro autor, e o resto é et al., que significa e outros em latim. Quando eu tenho 2 autores, como apareceu aqui Aristides e Medeiros, eu boto o sobrenome dos 2. Então, teve gente que lá na atividade avaliativa que botou fulano et al. Para trabalho que só tem um autor. Então, é fulano e outros devem ser as outras múltiplas personalidades que aquele autor deve ter, porque ele trabalhou sozinho, né? Então, quando é com 2, a gente até releva, embora esteja errado. Mas com um só botar um et al. Ficou estranho, tá? Então, obviamente, eu vou descontar alguma coisa dessa natureza, tá? Bom, até porque eu dei um exemplo, né, escrito lá para vocês. Vocês mesmos pediram um exemplo para vocês verem, né? Enfim, então você pode tirar isso das próprias bases, tá? Essa informação e ir colando lá no referências.b. Se você for, por exemplo, vou botar aqui outra guia aqui. Por exemplo, no portal da Sociedade Brasileira de Computação, a SOL, né? Tem vários artigos aqui. Essa não precisa estar nem no CAF, tá? É aberta de qualquer lugar, tá? Se você vai fazer uma pesquisa no Brasil, eu sugiro você incluir a SOL, tá? Por quê? Se você é aluno de mestrado, pretende mandar o seu artigo para algum evento, e esse evento é no Brasil, 90% dos eventos de computação, por exemplo, que eu sei que a maioria dos alunos desse curso, são promovidos pela Sociedade Brasileira de Computação. E eu já falei isso aqui na sala também em outras oportunidades, que se eu vou mandar um artigo para um evento ou para uma revista, eu preciso citar artigos daquele evento ou daquela revista. Até para você mostrar 2 coisas para os revisores. A primeira é que você se preocupou em ver trabalhos do evento para ver que o seu trabalho se encaixa ali. Tá? E a segunda coisa que chama atenção é para você mostrar que o teu trabalho, além de estar no escopo daquele evento ou daquele periódico, ele também vai aprimorar a citação daquele evento. Porque se ele for aprovado, aqueles artigos que já foram aprovados no passado vão receber mais citações. Você está publicando o seu e você referencia eles. E isso é importante no meio acadêmico. Na verdade, no meio acadêmico, hoje em dia, não importa onde você publica, e sim quantas citações do seu trabalho vai ter depois de publicado. Tá? Isso na questão de importância. Claro que para os programas de pós-graduação, principalmente quem está no doutorado, o onde é muito importante, porque você precisa ter créditos para concluir o doutorado. Mas depois de você ter terminado, se você eventualmente fizer uma publicação para algum lugar, o ideal é que você mostre a qualidade dele e o potencial do que ele cita e quem pode citar você. Tá? Então, é importante que você conheça os trabalhos daquele lugar. Né? Eu sou revisor de periódico, de eventos. Às vezes eu leio alguns trabalhos que eu falo assim, pô, o cara não citou um daqui, significa que ele recebeu esse call for papers de alguém aqui, jogou e foi tentar a sorte para ver se vai passar. E eu acho que tem que ter um pouco mais de preocupação, porque
escrita de artigo científico e submissão não é loteria, né? Não é sorte que faz você entrar. O que faz entrar é a qualidade e você ter alguma consistência naquela submissão, né? Eu vejo muitas submissões que os autores erram em consistência, em não saber elaborar ela direito, em não saber ver o escopo direito do evento, enfim. Mas não entrando nessa seara agora, eu espero realmente que quem seja de computação use a SOL como uma das fontes de pesquisa para isso, tá? Principalmente quem vai escrever em português, tá? Você vai escrever em português e vai procurar só trabalho em inglês, né? Você vai ter sempre muito trabalho para traduzir aquilo tudo, né? Bom, fui procurar eu mesmo na SOL. Aí eu cheguei aqui em alguns, vou pegar esse daqui, ó. Um mapeamento sistemático da literatura sobre o processo decisório de investimento em tecnologia de informação em organizações públicas. Foi um artigo que eu publiquei esse ano, 2023, no WCGF, que é o Workshop de Computação em Governo Eletrônico, com o meu aluno, que é aluno de mestrado que eu oriento, né, que trabalha nessa área de governo. Se a gente descer aqui, ó, como citar? Está com tudo aqui, né? Então, atualizou aí para vocês a tela? Não. Não? É porque a minha aqui... é porque ela abriu... Não, minto. Eu tenho que... ela abriu em outra aba. Eu tenho que compartilhar uma aba nova. A Sol, ela abre em outra aba. Aí como eu compartilhei só a aba, ela não apareceu. Pronto, agora está certo. Então, está aqui o artigo que eu cliquei lá, da aba de busca. Ele vem aqui um como citar. Se você vir aqui no BibTeX, clicar nele, olha aqui tudinho que ele já coloca. Foi um artigo de congresso, então ele é em proceedings, não é @article, e ele puxa tudo. Daqui eu copio, vou lá no meu overleaf, nas referências. Deixa eu compartilhar ela aqui. Referências. Aqui, compartilhar. Vou lá nas minhas referências. Vou em qualquer lugar dela. Colo o que eu copiei. Ele botou um alias qualquer aqui. Eu vou botar aqui uma atualização para ficar mais fácil. Marques 2023. Se eu for lá em alguma parte do texto, eu vou ter um /site aqui, Marques 2023. Quando eu compilar, ele vai lá e vai colocar eu com o meu orientado lá na citação bonitinha no texto, e lá na lista de referências ele aparece aqui, tá? Já tudo no formatinho, bonitinho, não preciso fazer nada, entendeu? Tá tudo pronto, né? Então, assim, isso ajuda demais vocês. Outra coisa também que ajuda bastante é que se você for fazer algum artigo com parte da sua dissertação, você pode pegar esse arquivo aqui todo, referências.bib, e jogar lá na classe LaTeX que você vai usar para o seu artigo. O artigo do I3E, da SBC, ou do que quer que seja. Que aí, se você mencionar qualquer uma dessas referências que estejam registradas aqui, ele vai fazer a inclusão na lista de referências. Outra coisa também, pessoal, que eu gostaria de mostrar para vocês, e que eu falei aqui, é que vou voltar aqui no capítulo 2, se eu tirar esse cara,
ao invés de deletar, vou botar um comentário, ou seja, ele não vai aparecer. Se eu tirar ele, eu obviamente não vou citá-lo, porque eu tirei. E aí, ao não citá-lo... O que eu fiz aqui, gente? Ixi, isso aqui é outro documento, peraí. Não, é esse mesmo. É que eu botei um título... Agora que eu lembrei que eu botei um logo da cópia. Ele não aparece, o de 2023, estava aqui embaixo, né? E, como eu não citei ele no texto, mesmo ele estando no referências.bib, ele não vai aparecer mais aqui. Então, eu não preciso fazer limpeza lá no referências.bib se alguma referência deixar de ser válida para o meu trabalho. Ela pode ficar lá tranquila, né? Ele só vai criar a lista do que de fato for referenciado no texto, tá? Bom, então isso também tem na nossa SOL essa possibilidade. Se vocês forem, por exemplo, na ACM, e aí eu vou compartilhar aqui o link já. Publiquei. Digital Library. Digital Library. Aí você vai aqui na Digital Library. Ele abre em outra página. Vou ter que fazer a mesma coisa agora. Pronto. Na CM eu quase não tenho nada, então não vai aparecer muita coisa. Ó, tem os proceedings do simpósio, que eu fiz a capa dele, né? Porque foi um evento que eu organizei. Então, eu vou pegar um artigo qualquer aqui dele. Nesse artigo aqui, ó, se você for... Deixa eu ver aqui onde está a citação dele. Reference Abstract, Recommendation. Tem algum lugar aqui que faz a citação. Citation Alert, Export Citation. Aqui, ó, em Export Citation, você escolhe o formato e ele, ó, cospe tudinho para você copiar e colar lá do outro lado. Tá? Então, a maioria das bases fazem isso. Quem não faz isso? Livro, mas livro é bem tranquilo de você pegar os campos, que livro é autores, título do livro, editor e ano. Não tem, assim, muitos campos a mais, né? Então, isso acaba... Isso acaba sendo um pouco mais fácil, né, de você registrar, né? E se você botar, por exemplo, citações eletrônicas, alguma coisa assim, né, que não vai ter um lugar para você fazer exportação como BibTeX, tá? E aí eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que ajuda bastante nessa natureza aqui, tá? Antes da gente fazer o nosso intervalo. Então, eu vou compartilhar aqui uma ferramenta chamada JabRef, que é uma ferramenta fria. Vou botar ela aqui num cantinho aqui. Meu monitor. Deixa eu compartilhar a aba aqui com vocês. Quero compartilhar uma janela do JabRef. Bom, essa ferramenta aqui, pessoal, deixa eu ver se eu não consigo aumentar ela mais do que isso, tá? Porque ela não tem um zoom.
Mas depois vocês podem baixá-la, se vocês se interessarem, que aí vocês podem ver um pouco mais de detalhes, tá? Então, o JabRef, ele é um gerador de ponto .bib, tá? Mas ele também serve para fazer alguma coisa na hora de colocar alguma referência, tá? Então, quando você abre a tela do JabRef, eu vou fechar aqui, que eu estou com vários ponto .bibs aqui abertos de artigos que eu já fiz recentemente. Eu não quero confundir vocês. Tá? Aqui tem todos os artigos, por exemplo, da minha tese de doutorado, todas as bibliografias que eu salvei estão aqui dentro. Nem todas são referenciadas no meu texto. Em algum momento elas foram, mas podem ter saído, né? Bom, se você vir aqui no JabRef e clicar nesse maisinho aqui, ele vai criar uma nova entrada. Mas antes dele criar uma nova entrada, eu vou criar uma nova biblioteca. Então, criei uma nova biblioteca. Eu vou salvá-la, né? Vou arquivinho aqui, salvar ela como aula CE 221, 2023, tá? E aí eu posso fazer o meu registro de artigos. Então, quando eu clico aqui no maisinho, ele vai abrir uma janelinha. Ele sempre abre, por padrão, no campo article, no tipo article, que é artigo para trabalhos em periódicos. Tá? Vamos supor que eu quero um livro. Eu clico aqui no article, BibTeX, eu posso botar book. Vamos supor que eu quero um manual. Né? Ele abre aqui em manual, está aqui bonitinho. Não, eu não tenho manual, eu tenho um artigo de conferência em Proceed. Tá? Bom, escolhendo o tipo da publicação que você vai registrar, você vê aqui em cima que tem abas. Tá? Há o conjunto mínimo de campos que você tem que gerar, ele sempre vai estar no Required Fields, que são os campos que são obrigatórios. Você não pode fazer uma referência que não tem autor, título, nada disso. Tá? Então, vamos lá no meu campo autor. Eu vou botar aqui um fulano, eu, and. Isso é uma coisa que a gente sempre faz aqui no JabRef, né? Você vai botar o nome das pessoas sempre com and. And, vou botar minha mãe, and minha esposa. Opa, peraí que eu perdi vocês, pessoal, fiz besteira aqui. Pronto, agora sim. Deu uma sumida aqui de vocês. Eita, eu estou clicando no lugar errado e vocês estão indo para a tela cheia. Tá? Então, ficou todo mundo aqui colocado direitinho. Né? Na verdade, aqui o end, se eu não me engano, ele é maiúsculo. Ele não é assim. Então, não, essa besteira aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ah, não, eu fiz besteira. Na verdade, aqui você põe vírgula. E aí o último é que você põe end. Qual é na escrita. Pronto, é assim mesmo. Não. É isso mesmo, tá certinho. É isso mesmo. Então você põe aqui o end, ele vai direitinho para lá. Pronto. Aí você põe o título. Vou botar aqui um teste qualquer. Qual é o evento que você colocou? Vou botar aqui, sei lá, Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.
Ano 2023. Tá? Preencher esses campos assim. Claro que se for artigo de congresso ou de periódico, eu não recomendo você fazer entrada manual. Eu recomendo você ir lá na fonte e baixar o ponto .bib, porque aí já vem certinho, você não precisa ficar preenchendo tudo isso. Tá? Agora, se for livro, outra coisa, aí vale a pena você colocar. Vamos fazer uma mudança aqui para livro, tá? Que é um que eu sei que vocês não vão conseguir. Livro tem mais campos, né? Tem editora, né? Então vamos botar aqui Pearson, né? Só para... E o publisher, que às vezes pode ter uma editora diferente de quem publicou, né? Mas vamos botar aqui, preencher ele na frente, porque ele tem que ter esses campos requeridos. Quando vai aqui embaixo no Citation Key, é aquela chave, aquele alias que você vai definir para ser o alias do teu artigo, tá? Do teu artigo. Eu normalmente faço o seguinte nessa ferramenta. Eu vou aqui nessa chavinha, que está aqui, ó. Vai aparecer um botãozinho para vocês. Generate Citation Key. Quando eu faço isso, ele já gera automaticamente uma key, que é o último nome do primeiro autor e o ano. Tá? Beleza, está cadastrado. Agora ela entrou aqui, ó. Apareceu na listinha. Quando eu vou aqui em BibTeX Source, ele já está aqui bonitinho, prontinho, para eu retirar daqui e jogar lá no meu overleaf. Então, eu vou mudar aqui e vou jogar lá no meu overleaf. Então, abrindo o overleaf, lá no referências, eu vou ir no final lá, né, para organizar, e coloquei ele. Porém, se vocês lembrarem, a referência anterior era minha de 2023. E eu estou colocando outra de 2023. O que vai acontecer? Ele vai listar apenas uma. Então, eu não posso botar a mesma aqui para mais de uma. Tá? Se eu, por acaso, pegar essa daqui, copiei ela, tá? E lá no JabRef, deixa eu colocar ela aqui, no JabRef é uma janela. Aqui. Se eu quiser colocar aquela referência que estava lá no overleaf, que não é essa que a gente criou agora, para fazer parte aqui no JabRef, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, na minha biblioteca que eu quero colocar ela, vou apertar o botãozinho de mais, ele vai aparecer aqui, né? Required Field. Se eu for vir aqui em BibTeX Source, se eu copiar e colar aqui nesse ponto, ele automaticamente já pega todos os campos bonitinho e ela já vai fazer parte disso aqui. Só que tem um problema. Nesse caso aqui, propositalmente, eu botei o mesmo alias, Marcos 23, Marcos 23. Não dá para usar o mesmo alias, vai dar rolo. Se eu vim aqui em algum deles e clicar na chavinha, ele vai pedir para reescrever essa chave. E eu vou pedir para ele reescrever, ele mudou para outro nome. No caso aqui, ele mudou para Vasconcelos 2023, porque o Cassius Vasconcelos é o primeiro autor. Então, ele sempre bota o primeiro autor. Se fosse, por exemplo, vou aqui agora acabar com essa referência, botar um autor que não é um autor desse trabalho, tá? Só para mostrar para vocês. Se fosse, por exemplo, esses três autores aqui, botei minha irmã como autora. Ela também é Marques. Se eu pedir para gerar uma citação automática, uma generation key automática, ele agora vai gerar um Marques 2023A. Por quê? Porque já tem um Marques 2023 aqui. Então, ele já vai fazendo essa gestão para você ter sempre esse padrão.
Não quero ficar toda hora fazendo copy and paste dessa aba aqui, Bibtech Source, para jogar lá no Referências Bib. O que você pode fazer? Você pode criar todo Referências Bib aqui e depois lá no Bibtech você carregar ele, lá no LaTeX. Então, por exemplo, vou parar a apresentação e vou fazer isso agora. Vou fazer um save aqui, save da biblioteca. Tá? Deixa eu só ver que pasta aqueles que eu salvei antes de fazer essa demonstração. Estava na área de trabalho. Isso, tá aqui. Então, vou lá no meu overleaf agora. Vamos supor que eu quero substituir o ponto .bib. Então, eu vou carregar ele aqui, ó, nessa setinha aqui, sempre de carregar uma nova um novo arquivo, né? Achar ela no meu computador. Vou achar ela aqui na área de trabalho, que eu acabei de criá-la. Essa aqui. Pronto, ela foi carregada lá. Só que não basta ela ser carregada lá para ela ser chamada. O que acontece? Eu tenho que vir e chamá-la, vou pegar só esse nome aqui, chamá-la lá no ponto tese. Então, se eu não quero mais que ele aponte para o referências.bib, que ele aponte para esse novo ponto .bib, eu vou colocar o nome desse arquivo aqui, e aí a gente vai ser infeliz, né? Porque vai aparecer um monte de ponto e vírgula, porque agora eu estou apontando para um monte de referências que não estão nesse artigo. Então, se eu for lá aqui no meu capítulo 2 e olhar, ele aparece um monte aqui de interrogação. Por quê? Porque no aula CE 221, underline 2023, eu só vou ter 2 referências. Então, por ter só 2 referências, as outras todos os outros barra-sites, ele não está apontando para cá, porque eu acabei de direcionar ele para apontar aqui para cima. Tá bom? Então, o JabRef ele tem essa possibilidade. Eu uso o JabRef para, quando eu faço meus artigos, para, quando eu baixo a citação de algum repositório, eu colo ela lá no JabRef e depois colo lá no meu template LaTeX para referenciar aquela citação, né? Mas eu acabo conservando ela num repositório único, né? Então, eu fico com ela guardadinha lá, né? E hoje, por exemplo, eu tenho uma grande biblioteca de referências que às vezes eu reuso ela para vários artigos. Eu não preciso ficar o tempo todo buscando artigos que eu normalmente cito, porque eu já está nessa grande biblioteca e ele só entra na lista de referências se eu chamá-lo. Se eu não chamá-lo, ele pode ficar ali escondidinho, que ele não vai aparecer, né? Então, isso facilita bastante a nossa vida. Deixa eu só voltar aqui e consertar o nosso tese de novo, para ele entrar no lugar certo, né? Aqui, né? Referências. Que aí ele vai compilar e vai ficar tudo bonitinho na nossa classe LaTeX, tá bom? Pessoal, vamos fazer o primeiro intervalo, porque na sequência a gente vai falar um pouquinho do ambiente do Mendeley, tá? Que é um outro ambiente de gestão de referências, tá? O Mendeley, inclusive, vocês podem fazer importação dele para usar no Word, se vocês quiserem automatizar um pouquinho o Word, né? Se você não gostou assim do LaTeX, quiser continuar sendo insistente de ficar no Word, né? Aí o Mendeley também dá apoio para isso, e ele tem uma dinâmica um pouco parecida com o JabRef. A diferença é que o Mendeley você trabalha sempre online, né? Então é um pouquinho diferente do JabRef, que você trabalha offline. Se vocês forem aqui no Mendeley Reference Manager,
vocês têm, só procurar no Google, né, Mendeley Reference Manager, vocês vão cair nessa página aqui, onde tem aqui uma ferramenta que vocês podem fazer um download, tá? Que é o download now aqui, ele vai baixar a ferramenta. Tá? Baixando essa ferramenta, fazendo a instalação, não vou me ater a isso, tá? A gente, ao executar a ferramenta, a gente cai nessa telinha aqui, que você precisa criar um cadastro na Elsevier. Ah, não, acho que peraí. Eu compartilhei a mesma tela de novo. Deixa eu mudar aqui o que eu quero. É uma janela. Aqui. Cadê o Mendeley? Mendeley, aqui. Ele vai pedir um usuário de entrada na Elsevier. Esse usuário você pode cadastrar em www.elsevier.com, tá? Ele tem duas opções aqui, ó, que é por e-mail cadastrado ou entrar via sua instituição, só que entrar via sua instituição para o ITA não funciona, tá? Tem que ter um cadastro individual, ele é gratuito, tá? Você indo lá em elsevier.com, você consegue se cadastrar e poder usar essa plataforma que é gratuita e que facilita muito a sua vida na sua dissertação, assim como o JabRef também ajuda. Então, eu vou pegar aqui, vou usar a minha credencial. Ele nem vai pedir senha, ele vai, acho que, direto com o meu e-mail. Ixi, hoje ele não quis funcionar. Deixa eu tentar de novo aqui. Será que está fora do ar? Deixa eu abrir, eu fechei ele e vou abrir de novo. Vamos tentar mais uma vez, pessoal. Ah, agora ele pediu senha mesmo. Eu achei que ele não ia pedir nada. Ixi. Falta ter escolhido a senha errada agora. Ué? Pronto. Aí já foi problema meu mesmo. Bom, aqui, como eu já tenho conta na Mendeley há muito tempo, já usei isso aqui para vários trabalhos, tal, vai aparecer um montão de trabalhos aqui para mim, porque são todas as referências que eu cadastrei, adicionei em algum momento da minha vida acadêmica para usar no Mendeley, tá? Quais são as coisas interessantes que o Mendeley pode fazer para você? Primeira coisa é que você pode adicionar uma referência a partir desse botão Add New de 3 possibilidades. A primeira delas pode ser buscar de arquivos do seu computador, que tem arquivos de referências, você fazer uma entrada manual ou você importar uma biblioteca qualquer, que pode ser, inclusive, um BibTeX. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou importar um BibTeX que a gente criou ainda há pouco, né, pelo JabRef, com aquelas 2 referências. Ele vai fazer o carregamento de 2 ferramentas. O que ele colocou aqui? Ó? One file uploaded,
2 referências geradas, porque aquele BibTeX que a gente usou só tinha 2 referências. E aí ele incluiu aqui em cima, ó, a primeira e a segunda. Tá? Bom, o que eu posso fazer com o Mendeley? Se eu, por exemplo, for fazer a minha dissertação, eu posso criar aqui no meu ambiente de coleções, né, um novo, alguma coisa que eu possa criar aqui como uma nova coleção. Deixa eu ver deixa eu lembrar aqui como é que eu faço isso. Se eu clicar aqui em New Collection, eu posso criar aqui um arquivo qualquer, um tese da vida. Dá Enter, né, Joelho? Senão não vai. Se eu abrir o tese aqui, ele não tem nada. Não, eu tenho aqui um conjuntão de referências que eu fui lendo no meu mapeamento sistemático, por exemplo, e eu quero puxar ele para a minha tese. Eu clico nele, arrasto, e ele passa a constar aqui no meu grupinho de referências da minha tese. Tá? Bom, vou adicionar uma manual. Ao adicionar uma manual, se o meu artigo tiver DOI, tá? Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar no que é o DOI, né? O DOI é o Digital Object Identification, que é um identificador único que é dado para publicações, né? Publicações que foram registradas, né? Numa base de trabalhos, tá? Então, tem para cada trabalho em geral, né? Em geral, artigos de congresso, de revistas, eles possuem DOI, tá? Então, eu vou só compartilhar rapidinho uma outra janela para falar um pouquinho disso, tá? Então, vindo aqui vou aqui na biblioteca digital da SBC, já abri um artigo aqui meu, tá? Foi um artigo, um modelo de ensino virtual de engenharia de software por times, competências e projetos. Foi um modelo que eu criei com a professora Carla quando a gente estava na pandemia e a gente relatou no Simpósio Brasileiro de Educação e Computação do ano passado. Se a gente entrar aqui e descer, a gente tem aqui uma informação de DOI, que é um link, né, que faz com que você chegue nesse artigo a partir de qualquer... Se eu pegar isso aqui e clicar nele, ele vai voltar para cá. Embora não seja o endereço da SBC, eu indexo esse ponteiro para apontar para o repositório que contém aquele artigo. E cada artigo tem um ponteiro único para o seu repositório, né? Então, isso tem em todos as bases, né, o DOI. Se você for procurar um artigo de congresso que não tenha DOI, já é um indicativo que você está no congresso bem porcaria, tá? Porque é o mínimo que o congresso tem que ter, é ter o Digital Object Identification, tá? Inclusive, até para o Lattes, né, o currículo Lattes, se você tiver o Digital Object Identification, você não precisa preencher todos os campos da área lá de produções, tá? Mas a gente vai falar de Lattes em outra aula. Bom, o DOI ele sempre vai ter essa estrutura, doi.org, um número e um apontador. Se eu pegar esse número e esse apontador, esse 10.57, depois do barra, do doi.org barra, eu vou achar aquele meu artigo. Então, eu vou vir aqui, vou descompartilhar ele, vou lá no meu Mendeley, vou trazer para vocês de novo, que a gente estava fazendo uma entrada manual, né? Eu botei a aba errada. Vou lá na minha janela do Mendeley, aqui. Se eu fizer uma entrada manual, eu posso fazer
do mesmo jeito que eu fiz lá no JabRef, né? Colocar o título, autores, ano, tá? Todos esses campos aqui, entrar com uma publicação e escolher o tipo de publicação aqui, né? Tanto que tem até webpage. Ó. Muita gente fala, como é que eu referencio um site? Para fazer isso por aqui também. Tá? Então, vamos supor que eu não quero fazer manual. Eu achei o artigo, eu quero jogar ele aqui. Eu posso vir aqui, Add New, entrar manualmente. Se eu colocar o DOI desse artigo e pedir para ele buscar, ele automaticamente preencheu com todas as informações daquela publicação. Eu não preciso fazer nada. Aí eu só vou dar aqui um Add Entry e ele vai estar aqui na minha lista de referências. Se eu quiser colocar ele na minha pastinha lá de tese, é só eu arrastar ele, que ele passa a fazer parte da minha pastinha de teses lá, o meu artigozinho que foi colocado. Tá? Não quero fazer assim. Eu quero trazer para o Mendeley um arquivo.bib. Faz do mesmo jeito que eu montei ali. Vai lá na ferramenta, copia aquele @ em proceedings, tal, e joga aqui como .bib que dá tudo certo. Tá? Bom, terminei de fazer as referências. Vamos supor que eu quero só botar essas duas referências no meu trabalho. Se eu for voltar lá para o Overleaf, eu posso selecionar quais que eu quero, vir aqui em File, Export, como pibtext.bib. Aí eu boto uma aula, vou botar aqui, aula CE 221, Mendeley. E aí, se eu voltar lá no meu Overleaf, eu posso, das duas, uma, ou carregar esse meu .bib para usar ele como meu arquivo de referências. E aí ele está aqui, ó. Com as referências. Ele salvou todo mundo. Ele não salvou, ele salvou a minha base toda. Eu devo ter selecionado uma coisa ao contrário aqui. Ele selecionou todas as minhas referências e exportou. Eu deveria ter selecionado só aquelas duas lá e feito uma exportação diferente. Ele exportou todo mundo para cá. E aí eu posso usar ele para fazer referência. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer várias coisas. A gente pode colar individualmente cada referência que eu for buscar lá na base, ou a gente pode usar essas ferramentas para a gente fazer o listão, que eu vou usar na minha dissertação ou no meu artigo, e ir carregando ele no Overleaf. Se eu salvasse meu aula CE221 Mendeley como referências.bib, com esse nome, na hora de carregar, ele ia sobrescrever o referências.bib. Então, se eu sempre for alimentando as minhas referências, ou no JabRef, ou no Mendeley, e de tempos em tempos eu indo lá, exportando e carregando aqui, ele sobrescreve, eu vou estar sempre com a minha lista de referências atualizada toda vez que eu carregar ela no Overleaf. Tá? Então, pessoal, essa parte de gestão de referências, ela é importantíssima para quem está fazendo mestrado, tá? E doutorado, não só porque você está fazendo um mapeamento,
que é o que a gente está fazendo hoje na nossa disciplina. Mas também porque você está, obviamente, tendo uma atividade de ter muita leitura. Como vocês vão ter muita leitura na pesquisa de vocês, não pode ficar desamparado sem uma ferramenta de apoio, tá? Por quê? Você precisa fazer essa captura, porque amanhã ou depois você não sabe onde você guardou o paper que você leu, né? Você não sabe como colocar ele de novo no teu trabalho, porque às vezes o tempo de leitura, muitas vezes, não é o tempo de registro, né? Às vezes você está lendo, mas você não está escrevendo a tua dissertação. Talvez aquele paper que você leu, ele tenha um potencial de uso no teu trabalho, mas que naquele momento que você está lendo, você não sabe, né? Então, você tem que tomar cuidado para você não perder essa referência de vista, se você achar que ela pode ser importante para o seu trabalho. Então, usar uma ferramenta que você gerencie tudo facilita muito a sua vida. E todas essas ferramentas, que eu não mostrei aqui, permite que você comente alguma coisa nela, né? Então, você pode, por exemplo, ano passado, por exemplo, quando eu dei o mapeamento sistemático nessa turma, tem uma orientada minha, a Andrea, que ela resolveu dar notas para os artigos. Isso aqui é peso 5, porque ela fez uma escala de 1 a 5. Então, o 5 era o artigo que ela queria normal, que ela achava que tinha um potencial assim, absurdo dela consumir aquele artigo na dissertação dela. Ela botou 5. Outros que tinham um potencial um pouco menor, ela botou 4, né? E aí ela tinha ali quase que um ranking, né, de priorização do que ela ia ler, né? Em que momento... Isso, eu já vi outros alunos fazendo isso também. Não, esse aqui eu vou precisar dele quando eu fizer o meu experimento. Esse aqui eu vou precisar dele quando eu estiver fazendo a minha contribuição. Não, esse aqui eu preciso dele quando eu estiver fazendo o meu capítulo 1 de motivação. Então, esse tipo de organização ajuda muito no dia a dia de vocês, porque lembrem-se que o trabalho de mestrado e doutorado, ou um artigo científico, ele é uma linha de raciocínio. Você vai contar uma história. E é uma história que você tem que contar que não é para você. Você tem que contar para o leitor. Porque quando a gente conta a história para a gente é simplificador da história. E eu não estou dizendo para todo mundo escrever aqui o Antigo Testamento na sua dissertação, não. 900 páginas. Eu estou dizendo que a gente tem que descrever a nossa história numa perspectiva que o nosso leitor consiga ler, porque o nosso leitor não conhece o trabalho como eu, como autor, conheço. E é o que eu mais vejo, é o erro mais, assim, comum que as bancas pegam. Algumas pegam mais pesado, outras pegam mais leve, porque eu acho que todo mundo comete esse erro, porque é um erro que a gente tem que mitigar, mas a gente não elimina, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, quando a gente está contando a nossa história na dissertação, a gente dá saltos nos parágrafos que tinha que contar um monte de coisa que na tua cabeça está bem resolvida, mas na cabeça do leitor não está. E se esses saltos forem muito grandes o tempo todo, o que a banca vai ficar de impressão para que o seu trabalho, ele é um trabalho sem maturidade, porque você não soube contar aquele enredo, fazendo uma amarração que mostre aquilo como uma pesquisa científica, seguindo passos e contando um caminho para chegar naquele resultado, tá? E esse é o erro mais comum das dissertações de mestrado. As pessoas passarem por partes muito de qualquer jeito, porque na cabeça delas aquilo lá está bom, porque ela conhece, e não explorar aquilo em detalhes. E o leitor, que o primeiro leitor vai ser o teu orientador, que conhece o teu trabalho um pouco menos que você, mas já conhece. Mas o segundo leitor é a banca.
E a banca que vai dizer se aquele trabalho lá está aprovado, está válido, está com qualidade, está fazendo jus ao título que você estiver buscando, seja mestrado ou doutorado, ou graduação. Então, essa narrativa, ela precisa ser bem feita. Ela não precisa ser uma narrativa prolixa. Você tem que contar a história no tamanho das páginas do capítulo que você precise para contar ela sem ser repetitivo, né? Mas você tem que contar detalhes que fundamentem aquilo que você está apresentando. Não pode jogar de qualquer jeito, né? E isso acontecer. Claro que vai ter um ou outro, mesmo você tomando esse cuidado, vai ter uma ou outra passagem que a banca vai sentir falta de explorar um pouco mais, tá? Mas o que você tem que tentar fazer é mitigar para que não apareça muito dessas coisas e nem muitos saltos. Por exemplo, eu vejo alguns trabalhos, e eu já vi alguns na atividade avaliativa 1, que eu vou dar retorno para vocês, de no primeiro parágrafo vocês já queimarem a largada e já querer contar o X da questão. Tá? Isso é importante. Por exemplo, quando você vai começar um primeiro parágrafo da tua dissertação, você não pode já começar no parágrafo da atividade fim. Está queimando a largada. Teve uns casos que eu dei, olhando assim de bate-olho, né? Que no primeiro parágrafo o cara já achava que o leitor era especialista da área que ele está pesquisando. Então, primeiro você tem que fazer você tem que contextualizar com uma importância mais geral, né? Para depois você ir criando os argumentos até você chegar na enumeração das questões de pesquisa, né? Então tem que tomar bastante cuidado com essa questão aí, por isso que ter um bom gerenciador de referências te ajuda nesse caminho, tá? Te ajuda nesse caminho porque um trabalho de qualidade de mestrado e doutorado, ele é um trabalho que está calçado por referências, tá? Claro que nem tudo que você vai definir você vai conseguir calçar com uma referência, mas ele tem que estar calçado com referências o máximo possível, né? Para que você mostre que você teve um cuidado de se especializar na literatura sobre aquele assunto para poder jogar a tua contribuição. Por mais que você conheça o assunto, né? Isso acontece muito, né? Eu estou nessa carreira de mestrado e doutorado full time só há 6 anos, mas eu já trabalhava, já participo de bancas há pelo menos uns 15 anos, né? E o que eu mais vejo quando eu vejo um documento pobre de referências, pobre que eu digo assim, em poucas quantidades, é o candidato ao título chegar e falar assim: ah, eu procurei e não tinha nada. E assim, as bancas são cruéis, tá? E a gente já se prepara para isso. Eu participei de uma banca na semana passada, na quarta-feira da COP da UFRJ, que eu fiz uma pergunta para o cara sobre uma questão lá de referências, o cara falou assim, ah, eu procurei, mas não tinha. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu peguei as palavras-chave do título do seu trabalho, do título, fiz uma busca no I3E e achei 26 trabalhos. Como é que não tem nada? E eu só procurei numa base. Então, esse tipo de colocação para a banca, as bancas se dão ao trabalho de procurar as coisas. Então, tem que estar calçado antes. É o que eu sempre falo para os meus orientados. Eu gosto de banca tranquila. Banca tranquila é aquela que todo mundo... As perguntas são boas, mas você tem resposta. As perguntas são para melhoria do trabalho e não para focar nos buracos que ele tem, né? Para que a gente não corra riscos ali do trabalho ter algum tipo de complicação, né? E no meu caso, e aí eu já falei isso até em sala de aula, né? Nem deveria falar isso gravado, mas vou deixar gravar, orientador é cúmplice. Orientador, ele é cúmplice porque ele tem que olhar essas coisas, tá? Bom, pessoal, então, a gente falou um pouquinho da parte de referências, o Mendeley, tá?
ele tem uma extensão que eu não vou mostrar aqui. Eu não quero fazer, me recuso a fazer propaganda do Word, tá? Mas o Mendeley, vocês forem investigar com um monte de coisa que na internet vão saber fazer isso facilmente. O Mendeley, ele tem uma extensão para o Word que você pode baixar e você pode inserir a lista de referências a partir do Mendeley, né? Você abre lá uma janelinha no Word, né? Quando você faz o download da extensão, aparece um botão do Mendeley no Word, você abre lá, clica nesse botão, ele vai abrir uma janelinha, você seleciona, você se loga ali nessa janelinha do mesmo jeito que eu loguei aqui, você seleciona a referência que você quer inserir no seu trabalho, dá um insert, ele coloca não só no ponto do texto do Word, como também ele cria lá embaixo a listinha para ela aparecer, tá? E aí você bota isso lá no Word e boa sorte para o Word não zoar com ela. Mas ele tem essa facilidade também, tá? Então, se você eventualmente for usar o Word, né, o que para mim é totalmente a critério do aluno escolher isso, né? Tem essa possibilidade de você fazer isso. No JabRef não tem, tá? Então, o JabRef é exclusivo para o LaTeX. Aí vocês podem me perguntar como é que eu faço para fazer o download do JabRef. É só clicar em www, no Google, né? JabRef, tudo junto, você vai achar o local lá. É uma ferramenta gratuita, né? 100% free, não tem nem opção de comprar ela paga, então você pode usar ela à vontade e ela é bem tranquila. Existem muitas outras parecidas, tá? Eu não me dou o trabalho de procurar essas outras, porque para mim as duas aqui já me atendem para o que eu preciso, tá? E eu só uso o Mendeley porque em 2 ocasiões eu precisei fazer um artigo para um evento que não tinha classe LaTeX. Um foi até há pouco tempo atrás, foi o ISLA, que é o Information Systems Latin America, que eu publiquei com o meu aluno de mestrado profissional, um trabalho, e ele só tinha template do Word. Aí eu usei o Mendeley justamente para poder fazer essa parte automatizada no Word, né? Mas, assim, se você for usar só o LaTeX, o JabRef dá e sobra para você usar tudo que tem lá, ele é bem simples, não precisa logar em nada, pode trabalhar offline, então é bem tranquilinho de se fazer, tá bom?